Olá, turma do segundo B. Hoje, 2 de junho de 2020, pela manhã, tivemos aula, do segundo ano B, mas poucos alunos marcaram presença, a gente fez através a correção do exercício, aqui exercício da página 40, através do Google Meet, mas aí, como muitos não assistiram, eu resolvi aqui gravar o vídeo fazendo as resoluções para poder ter um alcance maior. Pois vamos lá fazer, já resolvi antecipadamente, que é para poder o vídeo não ficar longo. Então, na questão 12 tem assim: determine o valor de x em cada caso. Aí, pessoal, esses exercícios aqui são sobre lei dos cossenos, E aí nós temos o triângulo que apresenta dois lados, apresenta um lado desconhecido, porém o seu ângulo oposto é conhecido. Veja que o x que nós queremos descobrir, ele tem o seu ângulo oposto conhecido. Então, nesses casos, aplica-se a lei dos cossenos. Então, sempre começando aqui pelo lado, x ao quadrado vai ser igual a qualquer um dos dois lados. Você começa com 16 ou com 10, tanto faz. 10 ao quadrado mais 16 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes 16, vezes o cosseno de 60. E eu já anotei aqui que o cosseno de 60 é 1 sobre 2, ou seja, 0,5. Então, x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado é 10 vezes 10, 100. 16 ao quadrado, 16 vezes 16, 256. Menos 2 vezes 10 dá 20, vezes 16 dá 320. Vezes o cosseno de 60, que é 0,5. 100 mais 256 dá 356. E aqui, multiplicando por 0,5, quer dizer a metade. Então, a metade de 320 é 160. 356 menos 160 é 196. Portanto, o x vai ser igual a raiz quadrada de 196, que é 14. Então, temos aí a primeira resposta do item A da questão 12, 14. Agora nós vamos ao item B. O item C eu não passei, só foi o A e o B, porque fica também repetitivo. A forma aqui é a mesma, ele é até parecido, só que o ângulo aqui muda, que é 45 graus. E aqui nós temos um lado envolvendo radical. 3 raiz quadrada de 2 e o outro lado é 7. Mas vamos lá. Então, x ao quadrado vai ser igual a um dos lados, 7 ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado, que é 3 raiz de 2, menos 2 vezes 7 vezes 3 raiz de 2, vezes o cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. X ao quadrado vai ser igual a 7 ao quadrado, 49, mais esse 3 aqui, ele ao quadrado, ele é 9. E esse raiz quadrada de 2 ao quadrado, perceba que se eu fizer essa multiplicação aqui, 1 vezes 2 é 2, então fica 2 ao quadrado. 2 ao quadrado aqui é 4. E quanto é a raiz quadrada de 4? 2. Ou então você vai logo a divisão aqui, o índice, o expoente dividido pelo índice. Sobra só o radicando, certo? Então, continuando, menos 2 vezes 7, vezes 3, vezes raiz de 2, vezes o cosseno, que é raiz de 2 sobre 2. Continuando aqui, 49 mais 3 vezes 2, o resultado aqui deu 2, 3 vezes 2, 49 mais 3, aliás, o 3 vira 9, 9 vezes 2, menos, aí, multiplicando aqui, 2 vezes 7, 14, 14 vezes 3, se eu fizer essa multiplicação aqui, como eu tenho, o índice é 2 e o índice é 2, eu posso multiplicar os radicando, 2 vezes 2 dá 4, e quanto, aqui, raiz quadrada de 4, sobre o 2. Continuando, x ao quadrado igual a 49, mais 2 vezes 9 aqui, 9 vezes 2, 18. Dividindo esse 14 por esse 2 aqui embaixo, dá 7. Então vai ser 7 vezes 3 vezes 2,
dá 42. X ao quadrado é igual a 49 mais 18, 67, menos 42. 67 menos 42 dá 25. Transformando a potenciação em radiciação, x é igual a raiz quadrada de 25. X igual a 5. Agora vamos para as próximas questões. A questão de número 13, ela está pedindo o perímetro do triângulo RST abaixo. Mas para que eu possa fazer o perímetro, eu preciso conhecer os três lados. E aqui eu só estou conhecendo dois. Então, de novo, aplicação da lei dos cossenos. Lembrando que o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Tá certo? Então, deixa eu desenvolver aqui a questão para fazer só a explicação. Continuando aqui com a correção das questões seguintes, e temos a questão 13. Obtenha o perímetro do triângulo RST, né, que eu já havia começado aqui a explicação. Então vamos para a resolução. Cosseno, lembrando que o cosseno aqui de 45 é raiz de 2 sobre 2, então nós temos que descobrir o valor desse x. Então fica x ao quadrado é igual ao lado aqui 3 ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado, né, que é raiz de 2 sobre 2, aliás, que é raiz quadrada de 2, menos 2 vezes um lado vezes o outro, que é 2 vezes 3 vezes raiz quadrada de 2, vezes o cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Então, já simplificando aqui, 3 ao quadrado é 9, esse raiz quadrada de 2 ao quadrado vai dar 2 ao quadrado dá 4, raiz quadrada de 4 dá 2. E aí, 2 vezes 3 é 6. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 dá raiz quadrada de 4. E quanto é a raiz quadrada de 4? 2. Então fica 2 sobre 2. Então 9 mais 2, 11. 6 vezes 2, 12. 12 dividido por 2, 6. 11 menos 6, 5. X ao quadrado igual a 5. Então, x igual a raiz quadrada de 5. Agora, fazendo o perímetro, que é o que está pedindo. O perímetro é a soma dos três lados aqui. Então, 3 mais raiz quadrada de 2, mais raiz quadrada de 5. Esse é o perímetro. Na questão 15, a dificuldade aqui é que ela não traz o triângulo. Então, a gente tem que imaginar. É preciso fazer a leitura e imaginar o triângulo, o problema. Então, o acesso ao aeroporto de uma cidade é feito por duas vias de contorno retilíneo que se cruzam segundo um ângulo de 53 graus. A primeira tem 2,1 km, ou seja, 2 km e 100 metros de extensão, e a outra tem 3,5 km de extensão. As vias têm origem em 2 postos de gasolina. Qual é a distância entre esses 2 postos? Use cosseno de 53 graus igual a 0,6. Ora, o que acontece? Bem aqui é o aeroporto. Ó. Bem aqui é o aeroporto. E duas vias ligam a esse aeroporto, elas se encontram nesse aeroporto formando um ângulo de 53 graus. E essas duas vias, uma tem 2,1 km e a outra tem 3,5. E elas partem de 2 postos diferentes, postos de combustíveis. A pergunta é qual a distância entre esses 2 postos. Então, é x. Portanto, fica x ao quadrado igual a um lado aqui 2,1 ao quadrado, mais o outro lado que é 3,5 ao quadrado, menos 2 vezes 2,1 vezes 3,5, vezes o cosseno de 53, que é aproximadamente 0,6. X ao quadrado vai dar 2,1 ao quadrado é 4,41. E 3,5 ao quadrado é 12,25. Aí nós temos 2 vezes 2,1 vezes 3,5 vezes 0,6, multiplicando tudo de uma vez aqui na calculadora, deu 8,82. X ao quadrado vai ser 4,41 mais 12,25 é igual a 16,66. Menos 8,82
vai dar 7,84. X é igual a raiz quadrada de 7,84. X igual a 2,8. Isso aqui a gente faz na calculadora mesmo. Portanto, a distância entre um posto de combustível e o outro é 2,8 km. Beleza? Vamos agora à última questão, a 17, que eu passei, é um pouquinho mais demorada. Bem, turma, agora nós vamos aqui para a questão número 17, que é um pouquinho mais demorada, né? Deixa eu abrir aqui um pouquinho a cortina, que está um pouco escuro. Clarear mais um pouco aqui. Pois bem, então, na questão 17, é o seguinte, temos aqui uma figura, sendo que essa medida ABC, ela, formando um ângulo em B, ela tem um ângulo alfa. Determine o seguinte, o cosseno de alfa, no item A, no item B, o valor da altura, que é H, a altura do triângulo, e C, a área do triângulo ABC. Então, pegue três coisas. Agora, nós já estudamos o suficiente para responder isso aqui, principalmente quando a gente viu já alguns descritores sobre, já resolvemos alguma questão de área, de triângulo. Então, vamos resolver primeiro o item A. Como é que eu vou resolver esse item A? Ora, dessa vez, eu não disponho do ângulo, eu disponho do lado. Ó. Então, eu começo pelo lado oposto. Pela lei dos cossenos. Então, quem é o meu lado oposto? 3 raiz quadrada de 5. Tá? 3 raiz quadrada de 5 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 5 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes 5 vezes o cosseno do alfa, que é quem eu procuro. Então, 3 ao quadrado é 9. Aqui, esse 5 ao quadrado é 25, né? Raiz quadrada de 25 é 5. 10 ao quadrado é 100. 5 ao quadrado é 25. 2 vezes 10 é 20. 20 vezes 5 é 100. Vezes o cosseno de alfa. 9 vezes 5, 45. Igual a 100 mais 25, 125. Menos 100 vezes o cosseno de alfa. Agora, passando esse 100 negativo para o primeiro membro, ele vai positivo. E passando 45 para o segundo, ele vai negativo. Então, fica 100 vezes o cosseno de alfa é igual a 125 menos 45. 100 vezes o cosseno de alfa é igual a 125 menos 45, 80. Portanto, o 100 está no primeiro membro multiplicando, passa para o segundo membro dividindo. Cosseno de alfa é igual a 80 dividido por 100. Simplificando aqui, divide por 10 em cima, por 10 embaixo. Fica 8 sobre 10. Simplificando mais ainda, 8 por 2 dá 4. 10 por 2 dá 5. Então, o cosseno de alfa é 4 quintos. Pronto, já temos aí o cosseno de alfa. Aí ele pede, na questão, no item B, o valor da altura. É aqui onde o cosseno de alfa vai entrar. Ele pede o valor da altura. A altura é esse H aqui. Mas como é que eu vou encontrar o H se eu não tenho os dois lados coincidem aqui, né? Então, primeiro eu tenho que encontrar esse valor do X, ó. Eu encontro esse valor aqui, ó, do B até aqui. Até esse ponto aqui. Eu tenho que encontrar esse valor X. Por quê? Porque esse valor X, ele é, em relação a esse ângulo alfa aqui, ele é um cateto. Aí a altura é outro cateto, ó, formando um ângulo de 90 graus. E esse 5 aqui é a hipotenusa. Certo? Então, como é que nós vamos fazer? Sabendo que o cosseno de alfa é x sobre... sabendo que o cosseno de alfa é igual a 4 quintos, então vamos fazer o seguinte. Nós estudamos que o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Né? Nas razões trigonométricas, foi isso que a gente aprendeu. Cosseno, cateto adjacente, que eu estou chamando aqui de x, dividido pela hipotenusa. Então, pronto. Cosseno de alfa é o cateto adjacente 5, cateto adjacente x, dividido pela hipotenusa 5. Como eu já tenho o cosseno de alfa, que é 4 quintos, fica igual a x sobre 5. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. X vezes 5, 5x. 4 vezes 5, 20. Então, x é igual a 20 dividido por 5.
portanto x igual a 4. Agora, como eu conheço esse cateto, eu posso descobrir a altura para resolver o item B. Como é que eu descubro a altura? Usando o triângulo retângulo aqui, eu posso usar o teorema de Pitágoras numa boa. Então, quem é a minha hipotenusa nesse triângulo aqui, ó, AB até aqui na altura, ó. A minha hipotenusa é o 5, então eu começo com ela. A hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado da soma dos catetos, né? Então, nós temos aqui h ao quadrado mais x ao quadrado. Como eu já sei que o x ao quadrado, x é 4, só substituir. 5 ao quadrado é 25, igual a h ao quadrado mais 4 ao quadrado, que dá 16, né? Então, h ao quadrado vai ser igual a h ao quadrado é igual a 25, botando o 16 para junto dele vai negativo, né? Menos 16. H ao quadrado igual a 9. H igual a raiz quadrada de 9. H igual a 3. Então, pessoal, essa altura aqui vai medir 3, né? Apesar de eu achar que é muito desproporcional, né? Porque esse espaço aqui todo mede 10, esse aqui só mede 3, mas é problema da formatação de quem fez o desenho. Não cabe aqui questionar. Então, no terceiro item, que é o item C, ele pede a área do triângulo. Agora está muito simples, porque nós temos todos os lados. Para calcular a área, a gente sabe que a fórmula é essa. A área de um triângulo, não esqueça dessa fórmula. A área de um triângulo, aqui, ó, é base vezes altura dividido por 2. Quem é a base desse triângulo? 10. É a base dele. Então, 10 vezes a altura, que é 3, dividido por 2. Né? 10 vezes 3, 30, dividido por 2, 15. Portanto, esse triângulo dá 15 centímetros quadrados. Então, fica aí, pessoal, a conclusão da correção desse exercício. E aí eu já vou encaminhar a avaliação para que vocês possam responder e me devolver até o final da semana. Um abraço, valeu!